Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, do nosso encontro semanal. Tá rimando, né? Encontro semanal, Rádio Fraternal. Isso é bom, já começamos o nosso período combinados aí, né? Em relação às nossas energias. Vamos começar a nossa semana muito bem, juntos conosco aqui, trabalhando, né, na nossa dinâmica, um pouco mais de compreensão e entendimento de algumas lições que podem nos ajudar muito a levarmos o nosso dia nossa semana com muito mais leveza. Então você nesse momento que aproveita o domingo, né, para poder iniciar a semana de uma forma positiva, sempre pensando de que jeito podemos fazer melhor para a nossa existência, é fantástico, é isso que nós precisamos. A vida material, ela é composta de desafios, e esses desafios são realmente muito significativos para todos nós. Existem situações que eu acredito que talvez eu não consiga vencê-las, mas se eu tiver um pouco mais de persistência, um pouco mais de conhecimento, muito provavelmente a gente consiga sim, muito provavelmente eu consiga, e você consiga também. E dessa forma, eu gostaria muito de trazer um tema, um assunto que está ligado, né, às mensagens de Emmanuel, quando ele traz das epístolas de Paulo, uma mensagem a Timóteo. Na primeira epístola direcionada a ele, quando Emmanuel traz a seguinte mensagem de Paulo. Eu vou ler aqui para não esquecer nenhum pedaço, porque ela é muito interessante para a nossa reflexão. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Aí alguém diz, mas isso eu já sei. Ótimo, então que bom. Então é hora de praticarmos. Podemos saber, estamos na teoria, é hora de colocarmos em prática. E é isso que nós precisamos em relação a tudo que a gente conhece, principalmente relacionado à doutrina espírita, ou qualquer outro tipo de linha de pensamento espiritualista ou religioso. Treine aquilo, trabalhe aquilo que você acredita. O Espiritismo, ele traz informações importantíssimas para nós. E são com essas informações que nós podemos, sim, desenvolver uma série de conquistas fantásticas enquanto espíritos encarnados que somos nós. Então, o grande objetivo dos espíritos, né, quando trouxeram as informações da espiritualidade, foi para que pudéssemos ter aqui uma noção do que nós estamos fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Qual a origem da dor? O motivo da dor, do sofrimento, das dificuldades? O que é o mundo espiritual? O que são os espíritos? Então, a gente vai encontrar isso nos livros que Kardec ajudou assim, de alguma forma, trazer as informações que a espiritualidade gostaria que fosse trazida para os homens, para os encarnados. Dessa forma, nós vamos progredindo. Depois tivemos um papel importantíssimo do nosso querido Chico Xavier, que trouxe lições fantásticas de várias entidades, trazendo a sua visão, sua contribuição, para que nós encarnados pudéssemos compreender melhor o nosso papel e aquilo que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, né? Então esse é um ponto interessante para a nossa reflexão. E a lição do desapego é uma lição, por que ela é importante? Que é justamente quando nós nos sentimos apegados às questões de ordem material, nós temos dificuldades em relação à própria vida material mesmo, que isso pode trazer uma série de sofrimentos. Por exemplo, se eu tenho apego em relação a uma pessoa, eu estou me relacionando com alguém. Então, essa pessoa que eu tenho apego é minha, é posse, é apego. E aí eu não solto. E aí eu procuro sempre fazer com que essa pessoa fique comigo. Pode ser filho, pai, mãe, filha, namorado, namorada, não importa o quê. Se você trata essa pessoa como sendo sua, é minha, X, é minha mãe, meu pai, meu isso, meu aquilo, então aí isso é uma situação de desequilíbrio, é apego. Não, mas eu amo esta pessoa, ela tem que ficar comigo. Será? Então é aí que começa a entrar os desafios, que eu me apego às coisas.
Então eu posso ter, por exemplo, me apegar aos bens que eu tenho, né? Tem gente que tem muitos bens. Se você não fizer um trabalho de desapego, saber que você tem como usufruto tudo que você tem, e isso pode te trazer situações difíceis, espiritualmente falando, principalmente no momento da desencarnação. Ah, mas eu não tenho que ficar pensando na desencarnação. Ok, é claro, nós precisamos saber que ela existe, e os espíritos comentam muito desse momento, para que possamos, sim, além de tudo, de vivermos bem no dia a dia, temos que dar atenção para a vida, sim, nós estamos aqui encarnados, então vamos dar importância para a vida encarnada, a vida na matéria, ela é importantíssima também. E também é muito importante, faz parte do nosso processo, a desencarnação, para que possamos ter saúde espiritual, para que possamos ter harmonia e termos uma condição boa espiritualmente falando, precisamos trabalhar um tema de hoje, o desapego. Então, perceba no seu dia a dia, se eventualmente você tem algum tipo de apego com alguma coisa, de alguém, uma situação, alguma coisa que você fala assim, puxa vida, se eu perdesse isso, meu Deus do céu, não seria ninguém, não seria eu, meu mundo acabaria. É meio dramático, né? Mas é assim mesmo. A gente tem que perceber nos dramas que às vezes a gente faz, às vezes sem necessidade. Então perceba isso. Nós não trouxemos nada, é verdade que nós não trouxemos nada? Eu diria, nós trouxemos sim. Nós trouxemos a nossa bagagem de conhecimento. Ah, é pequena, mas tem uma bagagem, uma malinha pequena. Tem gente que tem uma mala maior, mas trouxe bagagens de tudo que aconteceu no passado. É a nossa bagagem, isso nós trazemos. Conhecimentos, virtudes, né? Necessidades de aprendizado, necessidades de passarmos por algumas experiências importantes aqui, para mudar dentro de nós comportamentos, pensamentos, atitudes, né? Então tudo isso. Então isso que vem acontecendo em nós faz parte do nosso programa de crescimento pessoal. Essa é a nossa dinâmica. Então, eu me instalo aqui no mundo material e passo a viver no mundo material, a partir do ventre da nossa mãe. Aí, será que eu tenho que aprender nesses momentos? Claro, porque quando nós saímos do ventre da nossa mãe, nós ganhamos aí fralda, chupeta, mamadeira, um berço, né, um colo, ganhamos algumas coisas. E para que possamos progredir e crescermos mais e levarmos adiante nossos aprendizados, eu não vou ficar um bebê o resto da vida. Nós vamos passar para o próximo passo, é nos tornarmos crianças, e depois jovens, depois adultos, depois idosos, e assim por diante. Depois a desencarnação, mais um novo processo, e aí a sequência. Até voltarmos novamente para novos aprendizados, o mesmo processo se dá. Quanto mais desapego tivermos, nos ajuda muito, porque aí podemos compreender de uma forma melhor como é que as coisas se dão, como é que as coisas são. Passaremos pela vida de uma maneira mais leve, com mais compreensão. Quanto mais apegos, mais pesado fica. Que se eventualmente eu tenho alguém que eu não percebo que eu tenho apego, vamos supor, alguém adoece na sua família e você quase morre por causa daquilo, isso é um apego. E você precisa trabalhar isso de uma forma a trazer mais consciência nessa relação. Ah, mas eu não consigo, é difícil, isso é uma coisa muito complicada. Eu entendo isso. Mas você não precisa fazer nada sobre isso, não tem problema. Mas se você fizer, vai ser melhor. Talvez compreender um pouco mais de uma outra forma, estudar mais sobre o assunto, buscar uma ajuda profissional, isso vai te ajudar bastante. Vai evitar uma série de complicações no seu caminho. Isso vale para tudo, para qualquer nível de parentesco. Então nós podemos ver e perceber essa dinâmica, como nós funcionamos no nosso dia a dia. Quais são as coisas que nos incomodam, quais são as coisas que eu preciso manter. Não, eu preciso manter, por exemplo, assim, eu quero manter a minha casa do sonho que eu tive, do que eu tenho. Então, eu quero conquistar. Se você vai lá e conquistou a casa.
Então essa conquista ela foi muito importante para você. Aí agora, vem a desencarnação, o que eu faço? Solto? Se é material, o que você acha? Evidente que tem que soltar. Mas é meu, eu consegui com muito trabalho, com muito esforço, me dediquei minha vida para tudo para isso. Ok? Nessa parte da vida material, sim, foi assim mesmo. Isso foi importante para você. Mas e agora, o que eu faço, tal? O que vocês acham que dá para fazer? Nada. Isso é claro, na verdade. Pode ser difícil para quem passa pela situação. Pode ser muito difícil. Mas aí vem a imposição, de alguma forma, da situação, do contexto. Que quando nós desencarnamos, você não consegue mais o acesso para nada que seja material. Então, eu conheço um caso de uma pessoa que eu lembro de ter recomendado, numa dinâmica de adoecimento, que ela treinasse o desapego. Para que treinasse o desapego em relação a bens, às pessoas e tudo mais. Eu ia falando muito claramente, eu falo, olha, quando a gente trabalha o desapego, a própria saúde melhora. Quando a gente fica com medo, a saúde piora. E é isso que acontece conosco. Ele acabou expondo seus medos, suas dificuldades, acabou colocando tudo aquilo que eventualmente ele sentia apegado. Ele se tornou mais leve quando ele foi compreendendo a dinâmica da vida como seria interessante ele levar, e acabou ficando muito bem depois, mais leve, propiciando uma recuperação melhor. Então perceba, às vezes a nossa preocupação pode ser o motivo do agravamento de uma doença. Os medos, as dificuldades, né? Tudo aquilo que se refere a apego, que eu não consigo soltar, é como se fosse uma âncora. Essa âncora está ali. Não nos permite seguir adiante na viagem. E qual que é o nosso trabalho? Levantar a âncora, desapego, seguirmos em frente. O próximo porto é nosso destino. E aí eu diria para você, qual é o próximo porto que você pretende chegar? Não é só na desencarnação, hein? Lembre-se disso. Nós temos aqui muitas conquistas a serem feitas. Eu lembro uma vez assim de também ter perguntado para uma pessoa, quando essa pessoa completou 60 anos, eu falei assim, pô, e aí, quais são os seus planos para o futuro? A pessoa responde assim, futuro? Mas que futuro? Do que você está falando? Eu vou me aposentar, e aí não tem mais nada pela frente. Gente, pelo amor de Deus, se eventualmente alguém pensa dessa forma, é uma forma totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Não, mas então, eu estou chegando perto do final da existência. Então, assim, nós temos muito o que realizar, muito o que fazer. O nosso tempo, materialmente falando, vai ter um término? Sim, vai ter um término. Mas a gente continua depois. Você pode aproveitar os momentos, todos os momentos, até o último suspiro que você estiver nesse corpo, para fazer o seu melhor, para aprender alguma coisa, para criar alguma coisa legal para você. Pense nisso. Elabore isso dentro de você. Trabalhe essa dinâmica. Veja no que você está apegado, apegada. Comece a soltar. Soltar não significa desinteresse. Não significa abandonar. Então, soltar significa, por exemplo, eu tenho uma borracha. A borracha é minha enquanto eu precisar dela. Se alguém precisar dela, posso emprestar? Posso. Então eu compartilho de alguma forma. E o dia que eu não conseguir mais usar a borracha? Ok, eu não vou usar mais a borracha. Vou usar o quê? Talvez nada. Talvez nem precise mais usar nada. Talvez tenha chegado o meu tempo de ter usado a borracha no momento em que eu poderia ter a usado. Então nós vivemos situações importantíssimas, no momento presente, que aqui é que nós vamos crescer, e aqui que nós vamos evoluir. Espero que essa nossa reflexão sobre desapego possa ajudar nesse momento para que as coisas se tornem mais leves. Se eventualmente ficar pesado, difícil a compreensão, tem dúvidas, manda aqui para nós. Manda para mim, você tem aqui os dados aqui no vídeo, www.fraternal.com.br.
Depois ele vai passar aí na legendinha aí um contato se você quiser fazer comigo, ok? Nesse momento agradeço, no nosso instante, estamos juntos na nossa jornada material. Muita paz.